emblemático. Eu quero voltar a falar de merenda escolar. Não me incomoda repetir esse mesmo tempo várias vezes, pelo simples fato da importância que tem a merenda escolar no bem-estar e até na qualidade do aprendizado das nossas crianças, adolescentes e jovens na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. Mas a questão da merenda escolar, ela não é importante só pelo bem-estar dos estudantes. Ela tem a ver com a necessidade de combate à corrupção e ao superfaturamento nas compras públicas. Talvez não exista exemplo maior de corrupção, de bandalheira, de superfaturamento nas compras por parte da Prefeitura de Manaus e do Governo do Estado, que não a compra de merenda escolar. Eu tratei do tema aqui na semana passada e relatei um julgado do Tribunal de Contas da União na licitação da merenda escolar feita pela Prefeitura Municipal de Manaus no início do ano de 2011. E relatei que a decisão final do tribunal foi o reconhecimento do superfaturamento e a ordem para que a Prefeitura recolhesse de volta aos cofres públicos R$1.228.000, que era o valor superfaturado através do pregão realizado no início de 2011. Mas aproveitei uma viagem que fiz agora, deputado Marco Rota, para ler com atenção a decisão do Tribunal de Contas. E essa decisão do Tribunal de Contas da União, ela deveria ser objeto de divulgação por parte da imprensa, por parte dos homens públicos de bem desse Estado, porque ela consegue dissecar o que é o esquema de roubo de merenda escolar perpetrado pela empresa Arganorte, de propriedade, ainda que tenham laranja, do senhor José Lopes, que é o maior e quanto mais ladrão de comida das mesas das crianças do estado do Amazonas. Mas o que é mais grave nesse processo, deputado Fausto Souza, no julgamento do TCU, é que o TCU, ao receber a minha denúncia, deputado Luiz Castro, decidiu ouvir o secretário de Educação, os membros da comissão de licitação, a empresa Arganorte, e o ministro do Tribunal de Contas, quando deu a liminar, mandando suspender a licitação, detectou que um dos problemas era que a SEMAD, responsável pela licitação, não tinha feito o levantamento de preços no mercado. E determinou que a SEMAD fizesse o levantamento de preços de mercado. Sabe o que a SEMAD fez, deputado Luiz Castro? Apresentou um levantamento de preços do mercado que batia até em centavos com os preços vendidos pela Arganorte. Isso quem diz não sou eu, é o Tribunal de Contas da União. Da análise da planilha, constata-se... Não, aqui. Ademais, cabe mencionar que os valores da empresa, na maioria das vezes, se aproximam muito aos valores cotados pela SEMAD, chegando a coincidir até nos centavos. Nesse contexto, conclui-se que a cotação do órgão público apresentou, da mesma forma, preços manifestamente superiores ao mercado, superando até os preços praticados no varejo, em que pese o vulto de aquisições, das aquisições. O fato macula o processo licitatório, uma vez que o levantamento de preços da administração não pode servir de parâmetro. Deputado Zé Ricardo, veja a gravidade desse fato. Suspeitando de superfaturamento, o Tribunal de Contas da União manda a SEMAD fazer uma cotação de preço. A SEMAD vai e cota preços que coincidem em centavos com os preços vendidos pela Arganorte, o que só confirma
o conluio, o que só confirma que a administração pública municipal faz parte da quadrilha do senhor Zé Lopes para roubar dinheiro e roubar merenda escolar das crianças da rede pública municipal. A SEMAD fez uma cotação que bate em centavos com o preço vendido pela Arganorte. E aí, eu peço que o apoio coloque na tela a tabela para que nós tenhamos noção do que significa isso. E eu quero aqui tratar apenas de alguns itens. Carne bovina e ovo. Carne bovina, o que o TCU fez? Comparou, deputado Zé Ricardo, o pregão da prefeitura com o pregão feito por outros órgãos federais aqui no Amazonas, com o pregão da Aeronáutica, com o pregão do Ministério da Saúde, com o pregão da FUNASA. Então pegou por quanto a Aeronáutica comprou ovo no seu pregão e por quanto a CEMED comprou ovo no seu pregão. Aí vamos lá. Carne bovina. Os pregões feitos aqui no Amazonas, registrados pelo TCU, tem preço de R$ 12,26 o charque. A prefeitura comprou por R$ 15,90. Carne bovina colchão mole. Os pregões têm preço de R$ 10,65. A prefeitura comprou por R$ 17,85. Carne bovina patinho. Os pregões têm preço de R$ 9,87. A prefeitura comprou por R$ 16,31. E aqui nós estamos falando de 40 mil quilos de charque, de 50 mil quilos de colchão mole e de 50 mil quilos de patinho. Deputado Zé Ricardo, só no charque, o superfaturamento foi de R$ 145 mil. No colchão mole, R$ 360 mil. E no patinho, R$ 322 mil. E aí vem o outro item, o ovo. O ovo comprado no mercado tem o preço de R$ 3,81. Sabe por quanto, deputado Marco Rota, a Arganorte vende ovo para a Prefeitura de Manaus? Por R$ 9,15. 200% mais caro do que o preço de mercado. Portanto, nós não podemos assistir, e não digo só nós, homens públicos, não, deputado Chico Preto, a imprensa também não pode assistir passivamente. O Ministério Público não pode assistir passivamente uma decisão dessa sem ajuizar crime, ação de improbidade administrativa contra os seus responsáveis. E o Estado do Amazonas não pode virar vítima desse marginal como é a Prefeitura. Não pode. Não pode. Isso contraria os interesses do povo do Estado do Amazonas. A Prefeitura já tem uma decisão judicial do TCU. O governo do Estado vai esperar uma decisão judicial do TCU para entender que a Arganorte é uma empresa que manipula as licitações e que vende por preço superfaturado merenda escolar? Ouço o deputado Luiz Castro. Deputado Marcelo, eu vou ter que me ausentar para viajar, mas eu não poderia deixar de, primeiramente, ao lhe apartear, manifestar meu apoio à sua fala. Desde o início dessa semana, aliás, não é, desde o início deste mandato seu, o senhor tem mostrado essas situações absurdas, esse superfaturamento na merenda escolar. Isso é um escândalo. É hora de mudar essa página da história, é um absurdo. Se fizer o pregão individualizado e fizer um pregão para valer corretamente, sem querer excluir ninguém, aqui em Manaus nós temos granjas grandes que podem vender no atacado pela Prefeitura por um terço do preço. E aí vai sobrar dinheiro para fazer outros investimentos na educação, até mesmo em outras áreas. Então, isso é um escândalo, não dá mais para aceitar, e em especial na área de educação e na área de saúde, esse tipo de situação. Portanto, o meu apoio integral à sua corajosa decisão de enfrentamento
de uma situação que já deveria ter sido decidida, resolvida há muito tempo na Prefeitura Municipal de Manaus e que, de certa forma, envergonha a todos nós e prejudica as nossas crianças e o nosso sistema de educação. Obrigado, deputado Luiz Castro. Acato a parte de Vossa Excelência e concluo esse meu discurso no grande expediente, apenas informando que na segunda-feira, da mesma forma que fui contra a Prefeitura de Manaus ao Tribunal de Contas da União, estou indo na segunda-feira contra o governo do Estado por conta do pregão da compra de pão da merenda escolar, denunciar e pedir que o Tribunal de Contas da União tome as mesmas providências tomadas em relação à Prefeitura de Manaus. A decisão do Tribunal de Contas da União economizou aos cofres do município R$1.228.000 que seriam gastos por compra superfaturada na merenda escolar do município. E eu tenho certeza que o TCU atuará com a mesma firmeza na fiscalização nessa imoral e escandalosa licitação através da modalidade pregão para a compra de pão por parte da SEDUC, entidade vinculada ao governo do Estado do Amazonas. Eu espero que providências sejam tomadas em relação a isso, a bem das crianças e a bem da moralidade das contas públicas no Estado do Amazonas e na cidade de Manaus. Muito obrigado, senhor presidente.